Oi, gente, faminta por entretenimento, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Gabriel Fernando. Como prometido, tenho que reduzir para maximizar os vídeos, porque é mesmo muito gasto. Infelizmente, com o YouTube ainda não ganho lá grande coisa. Então, vale a pena ter muitos vídeos e se calhar reduzir um pouquinho na qualidade. Mas sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Gabriel Fernando e eu estou no canal Hora. Deve ser Hora de Aventura, não? Não sabe nem se que é o nome do canal. Hora de toda aventura. Aventura toda hora. Aventura toda hora, hora de toda aventura. Para quem assiste geralmente e regularmente Cartoon Network, sabe que Claire é um rapaz muito, mas muito feliz da vida. Disposto para dar e vender. No que concerne o sorriso, porque ele não tem dinheiro mesmo. Clarence o Otimista foi um desenho que nos levou de volta à infância e trouxe todo aquele sentimento de inocência de volta, depois de tanto tempo. Esse foi um desenho espetacular, embora ele tenha sofrido muito com a crítica das pessoas que não entenderam nada do que o desenho quis passar pra gente. Essa é uma das coisas mais tristes que pode se ver quando as pessoas conversam algo sobre Clarencio. Tem muito julgamento em cima que eu acho muito desnecessário. Eu não vou mentir pra vocês, as primeiras vezes Julgamento em cima, se calhar nesse tempo que a gente tá, onde ser alguém fora dos padrões é anormal. Percebes? Acho que é isso. que eu Ser tive contato otimista é direto ruim, com se calhar. Clarencio, eu fiquei bem frustrado, porque ele parecia ser mais um daqueles fillers que não tem nenhuma moral, empolgação, história ou aventura. E na minha opinião, essas quatro coisas são muito importantes na criação de algum desenho, porque isso é o que prende a nossa atenção. Em Clarencio não tem uma história pesada em cima, que te faz querer assistir o próximo episódio para É. saber o que vai acontecer, mas tem muitos outros elementos no desenho que te faz sentir uma certa paz. E isso é o que faz você voltar para assistir mais episódios. Aqui no Brasil, o desenho foi finalizado no dia 24 de junho de 2018, e o último episódio se chama Qualquer Lugar Menos Sumô. Esse episódio foi muito bom e dá aquela sensação de paz que eu tanto gosto e eu falei no comecinho. Nesse episódio, o Sumô já mudou de escola, então o Clarencio já tava estranhando, porque Ah, sim, yeah, foi na fase em que eles têm que começar a se preparar. Porque tem que mudar, a gente cresce, infelizmente. Eu acho que o boneco também queria retratar isso. eles sempre estudaram juntos e faziam as Sim. coisas juntos. Mas mesmo assim, eles continuam se encontrando depois da escola para fazer alguma coisa diferente que eles sempre fazem. E algo bem legal é que o cabelo do Sumô tá grande de novo. E quando eles se encontram depois da escola, eles acabam encontrando um sofá bem velho que, se você reparar, tem um rato ali. Provavelmente os ratinhos usavam o sofá como casa e o Clarence e o Sumô acabaram tomando a casa dos ratos e deram o nome de Claremolândia. Como o Jeff não quis ficar para ajudar eles porque tinha muita sujeira e bactéria e o Jeff não gosta muito disso, Né, infelizmente é o cara certinho. Todo grupinho de três tem que ter. Tem que ter o certinho, tem que ter o doidinho e tem que ter. Já falei, né? O responsável, o doidinho e o que tem vergonha sempre de fazer tudo. os dois começaram a preparar o terreno para Claremolândia. Eles viraram o Claro, sofá, é Molândia. juntaram várias coisas velhas que tinha jogadas por perto e montaram um lugar novo para eles brincarem. Por coincidência, no dia seguinte era o aniversário de corte do cabelo dos dois. No outro dia da escola, o Clarencio Aniversário de cor fez de um cabelo, cartaz para sei. promover o aniversário do corte de cabelo e correu no salão da mãe dele, pegou a maquininha de cortar o cabelo no meio do ato, enquanto ela estava cortando o cabelo, e foi pra Claremolândia. Só que ao chegar lá, o Sumô já estava com alguns amigos da outra escola e esses amigos novos dele estavam cortando o cabelo dele. Então o Clarencio fez aquela cara de Surpresa, claro que quem geralmente corta o cabelo dele sou eu. E de repente tem outra pessoa a fazer isso no meu lugar. Claramente que eu vou ficar bravo, cara. É como se você fosse no barbeiro e simplesmente trocasses de barbeiro, percebes? Para homens. Ou para você mulher, a cabeleireira. Cara, quando ela descobrir, você vai ficar apanhado. surpresa e traição ao mesmo tempo. Com isso, Clarence ficou meio bolado, porque ele sentiu que estava sendo trocado, Trocado. sendo traído. Quem?
Tô ocupado. O Sumo era o melhor amigo dele, e ver ele fazendo outras amizades foi bem difícil pro Clarencio. E depois disso, ele ficou só observando o Sumo de longe, vendo se realmente o Sumo tinha feito novos amigos e deixado ele de lado. O Clarencio teve a brilhante ideia de cortar o cabelo desse menino aí, que eu sempre esqueço o nome. Cara, por simples ataques de ciúme. A gente geralmente cresce, evolui e trocamos regularmente de amigo. Um, felizmente a gente mantém, mas outros, ó, o tempo afasta-os. Então, sei lá, é uma vida, é a escolha. Se eu Mas não me cortar o engano é cabelo Jimmy, de alguma outro, coisa assim, pra ele ficar parecido com o Clarencio e ficar perto do Sumo. Só que usando um walk-talk pra poder conversar com o Sumo, porque eles estavam cada um em uma escola e bem longe uma escola da outra. Então eles usaram esse walk-talk aí, no caso o Clarencio. Ele fez até uma pegadinha. O Clarencio colocou uma galinha debaixo da mesa do professor pra ele se assustar quando chegar perto pra dar aula, porque a galinha ia comer ele, ia ficar super fortuna, pelo menos esse era o plano do Clarencio. Só que não deu certo, porque o professor achou a galinha uma gracinha e declarou o Sumo e o carinha lá, o Jimmy, melhores amigos. Meu Deus, o Clarencio claro, dá um ataque completamente de ciúme. E ainda mais os fones com quem eles falavam ou onde se comunicavam. Estraga. Como é que você fica? Cara, eu tô a ser trocado. Infelizmente o meu plano foi por água abaixo. E o meu amigo deixou de ser o meu melhor amigo. Ou meu amigo deixou de ser meu amigo e me trocou. ficou louco com isso, porque era pra ser uma brincadeira ali, era pro professor se assustar e dar tudo certo, todo mundo começa a dar risada. Só que o plano dele foi por água abaixo. Isso deixou ele bem bolado, bem triste. Mas depois que acabou a aula, ele foi junto com o Jeff de volta pra Claremolândia, onde eles encontraram o Sumo com os novos amigos dele. E então o Sumo pediu pro Clarencio cortar o cabelo dele, que no caso era só um fiozinho. E o Sumo até falou que ninguém corta o cabelo dele como o Clarencio. E eles ficaram se divertindo no sofá. E até o Jeff sentou lá. Que é o responsávelzinho. Bom, amizade mesmo assim, feito pra não nos Pra render a não qualquer ficar coisa. sozinho. O Jeff, que tem medo de bactéria. E bactéria tem em tudo quanto é lugar. Ah, Então, acredita. um trator destruiu uma parte da escola e acabou tudo com um sorrisão do Clarencio. É claro, eu não posso deixar de notar ali que os professores das escolas diferentes estavam se pegando ali, estavam se beijando. Também não é anormal, são adultos, responsáveis, trabalham. E o que é que custa ser Né, vou feliz? falar certinho. Estavam se beijando. Outra coisa que eu tinha reparado é que esse professor aí da escola lá do Sumo, ele só fica nessa cadeira, sentadão aí. Mas só que pra beijar, ele levantou, né, safado? O É. desenho sempre quis passar algum tipo de mensagem pras pessoas. Como eu disse no começo, eu sinto muita sensação de paz quando eu vejo algum episódio do desenho, principalmente de manhã. Eu lembro muito da infância, quando eu levantava, ia pro sofá e assistia um desenho. Hoje em dia, se eu fizer isso com o Clarencio de manhã, colocar ali um episódio de Clarencio, eu sinto a mesma sensação que eu sentia há. Implementa a sensação para alguns, não muda, não altera. Então, acho que a gente continua e vai continuar sendo criança, independente da nossa idade, porque, acredita, quando se chega numa idade, porque a minha mãe ia falar, não eu, faço dela minhas palavras. Quando chega-se numa idade tão elevada, tipo depois dos 40, 50, que é a idade no celular vai de 10 anos, ela diz que quem me dera eu ser criança novamente, percebes? Então o tempo não passa, o tempo é agora Há e vamos muitos aproveitar. anos atrás, quando eu ainda era um pirralhinho. Bom, um episódio além desse último que fez eu parar pra analisar bem a situação é o episódio Amiguinho. Nossa, ele é muito diferente, porque tem alguns momentos onde o Clarencio se transforma em outra pessoa, porque ele achou Adulto. que tinha perdido o seu amiguinho depois que enterrou ele na floresta. Depois daquilo, o Clarencio ficou bem triste, tipo, muito triste mesmo. Raspou a cabeça e ficou extremamente dark. Eu percebi o quanto as crianças levam as coisas a sério. Coisas bem fúteis pra gente, mas que pra eles tem um grande Um grande impacto e significado. É,
Aconteceu comigo quando quebraram meu carrinho. Peso. De Tudo que o bombeiros. Clarencio queria era ter os minutinhos que ele perdeu do intervalo porque ele ficou de castigo e não podia falar nada. Então, depois daquilo, ele ficou muito... Nossa senhora, quem é esse moleque? Depois disso, acabou dando tudo bem. Claro, eu não posso deixar de falar que isso também lembra muito da doença depressão. Se vocês olharem ali, ele ficou sem falar com ninguém, se afastou, teve problemas de comportamento, mudou muito a sua aparência, só ficava em casa. Isso é o que acontece na depressão. Então, o desenho quis passar isso pra gente também, meio que de uma forma diferente, com tudo se resolvendo no final. Como eu disse no começo, Clarencio é um desenho que nos faz lembrar da infância, de como era bom ficar até tarde brincando na rua, que hoje é muito difícil ver isso acontecendo, e quando Só tem, difícil. é muitas crianças falando muito palavrão. Eu não tô brincando, aqui na frente de casa, meu Deus do céu, eu fico doido. Mas enfim, tem as paixões esquisitas, que eu lembro que eu tenho. Eu era apaixonado por uma menina aí quando eu era mais novo, e nossa... Teria mentido se eu dissesse que não me apaixonei também por uma rapariga. Eu acho que toda a gente se apaixonou por uma rapariga. E principalmente adulta. E 10 anos mais velha que a gente. E é claramente um sonho possível. E elas sabem disso, mas abusam da nossa confiança e fazem que, fica tipo som do teu namorado, começa a te pegar na bochecha e tudo. Quem vê isso sabe. Senhora. Enfim, dá susto nos amigos e de como era legal descobrir coisas novas. Era espetacular isso. Aprender coisas novas sempre foi muito bom. Esse desenho A mostra férias de tudo 2 isso. semanas, de A um cada mês, dia ele parece vive uma uma aventura eternidade. diferente. Sem contar os temas que os episódios abordam. Como por exemplo, o Clarencio morar com a mãe e com o padrasto. A mãe dele namora com o Xadão. E o desenho aborda a boa relação que Mas falando a verdade, eu nunca vi o pai do Clarencio. Nunca em nenhum episódio. A não ser que tenha, ou por algum mistério, ou que não apareceu. Mas eu nunca vi nenhum episódio onde o pai do Clarencio tá. Se eu tiver errado, por favor, diga ele aí tem nos com o comentários. seu padrasto. Enfim, eu me identifiquei muito com isso, porque boa parte da minha vida eu morei com o padrasto. Então deu pra me identificar muito com essa parte do desenho. Sabe, eles se dão muito bem. Comigo não era desse jeito, não me dava muito bem. Bom, tem outros temas também que são bem importantes. Como por exemplo, o Jeff ter duas mães. Isso no desenho é normal, só que na vida real já é É uma coisa completamente fora do normal e parece que não se encaixa na nossa cultura, a nossa sociedade, porque quem faz a mesma cultura somos nós na sociedade. É algo ainda um assunto normal para mais muita gente. complicado de se tratar. Eu sei que tem muitas pessoas que chamam o Clarencio de demente, mas é que eles não conseguem ver que ele é uma criança muito otimista. Sim, Tudo que o Clarencio vê é com uma inocência enorme. Tudo que ele vê é com inocência. Você pode assistir todos os episódios do desenho e você nunca vai ver ele olhando algo assim, sabe? Sei Algo lá. normal ou algo bem diferente com outros olhos. Ele sempre vai ver da mesma forma, de uma maneira inocente, porque ele é uma criança. E isso é o que o desenho aborda. e tenta transmitir para muita gente, e é isso que muita gente não quer ou não tenta compreender. Vida, infância, sorriso, alegria. Senão daqui a pouco eu vou Nada mais, soltar sabe? Você verbos vê que aqui. é uma criança mesmo. Nada mais que isso. Por isso eu gosto muito dele. Me lembra muito O a minha Riquinho. infância. O episódio final Dei uma me deixou ideia. muito feliz com a trama se Oito. fechando ali, enquanto eles estavam conseguindo entrar de férias, estavam entrando de férias. De cara, se você olhar o episódio bem superficialmente, você não vai conseguir notar muita coisa. Vai ser só mais um episódio normal e você provavelmente nem Aham. saberia que é o final do desenho ali. Mas se você se aprofundar muito, você vai notar os ciúmes ali no episódio, traição, entre muitas outras coisas, sendo lidadas pelo Clarencio, Morno, sei lá o que, best friend. Clarencio. Ele é uma criança Mais que tá Sumo. lidando com esses sentimentos novos de traição. Logo assim que o Sumo leva aquelas outras crianças, Para o ele já lugar olha assim, secreto. meu Deus, tô sendo traído. É essa a sensação que eu tive. Também tem os ciúmes, depois ele fica tentando substituir os amigos, ou na cena que eles estão no sofá, conversando das coisas que eles já aprontaram. O Clarencio tá tentando falar as coisas que ele já fez com o Sumo, só que ele não consegue expressar
como se fosse recordar para causar uma nostalgia, né? Mas mesmo assim, a gente quer viver, quer aprender, quer recordar, quer passar os bons tempos, os bons momentos com a gente. Infelizmente daqui a pouco vamos começar a entrar na fase de pagar as contas, né? Tua opinião, expressar o que ele estava sentindo, porque as outras crianças também estavam falando e ele ficou com muitos ciúmes, já que ele falou que ele achou que ele era o amigo especial do Sumo, só que agora tem Expression, outros. Esse show foi o maravilhoso Special One. e eu tinha que expressar a minha opinião sobre ele. Eu tinha que conversar com vocês. O que De vocês algum acharam jeito, de alguma desse forma. desenho, desse Ótimo, final? fantástico. Deixa aqui nos comentários. E aqui eu deixei os meus últimos 2 vídeos para vocês continuarem assistindo coisas sobre Thank you desenhos. so Então, much. eu fui. Bom, muito obrigado por você que permaneceu a assistir o vídeo até aqui. Já sabe, talvez até o bem mais importante. Tchau, fique com Deus. Peace.